O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez aproveitando a oportunidade para te convidar a assistir o programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é o coração. Afinal de contas, ele rege aí, né, tudo que acontece de funcionamento no nosso corpo humano. E eu estou recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal, que cada vez que vem é uma aula, né, meu querido? Seja muito bem-vindo. Olha, uma satisfação novamente estar aqui na UniTV, contigo, né, Gabriela? Alguns anos já, né? Alguns bons... então, hoje é dia... Agora, em agosto, completei 10 anos à frente do Estação Saúde. É o tempo que eu tive com o Ricardo, né? Então, acho que vai beirando uns 20 anos já de TV, UniTV, né? Não, mas é uma satisfação enorme estar falando sobre... aqui no programa sobre esse assunto, porque tantas pessoas nos acompanham. Eu acho assim fundamental a gente falar coisas que são úteis para as pessoas. Eu vou falar um pouco sobre o coração. Eu nunca abordei esse tema aqui sobre o coração, mas eu acho que é fundamental. Não é por acaso, muitas vezes a gente não consegue imaginar a importância do coração. Às vezes passamos despercebido ao longo da nossa vida, sem perceber o valor dessa estrutura deste órgão. Este órgão que pesa mais ou menos 300 gramas. Ele tem uma função vital para a nossa vida. Sem um coração, com certeza, a gente não existiria. Por quê? O coração é importante. Além de ele localizar aqui no tórax, aqui, um pouquinho mais para a esquerda, aqui onde estou apontando, ele tem funções tanto anatômicas como fisiológicas e algumas enfermidades também que podem acometer o coração e que muitas vezes pode mudar a trajetória na nossa vida. E por isso nós temos que ter sempre uma atenção toda especial com o coração. As pessoas não podem esquecer que o coração também depende das nossas condições de vida, do nosso estado emocional, da nossa alimentação, do nosso estado espiritual e mental. Tudo isso faz parte dessa estrutura para funcionar harmonicamente. O coração, então, para terem uma ideia, eu gostaria que ele colocasse o gráfico ali, que eu pedi para anotar o quanto é importante, vocês estão observando lá, este coração é composto de músculo, conhecido como miocárdio. Esse coração contrai e relaxa a todo instante. Olha lá, ele se contraindo, se relaxando com as estruturas musculares. Ali vocês estão notando, em azul, está o lado direito do coração recebendo o sangue que muitas vezes precisa ser oxigenado. Esse sangue entra pelo átrio na parte superior, onde estão vendo dois vasos em azul mais escuro, né, que é a veia cava superior e inferior, e o sangue entrando, ó, vindo lá, setinha mostra o sangue vindo do corpo. O restante, depois que banhou, nutriu, ele vem, o átrio contrai, joga para dentro do ventrículo, e do ventrículo ele sobe pelaquela artéria maior em azul, que vai até os pulmões. Depois que chega nos pulmões, ele recebe a oxigenação a nível dos alvéolos. Ele retorna ao coração lado esquerdo do átrio, vem até o ventrículo esquerdo, ali é impulsionado para todos os nossos órgãos. Então, esse coração recebe em média, cada minuto, 5 litros de sangue.
ele pesa 300 gramas. O que é mais fantástico nisto tudo, que é um órgão autônomo. Ele, ali na parte superior do lado direito, em azul, bem próximo à veia cava inferior e superior, existe um nódo, um nó conhecido como nó atrial. Esse nó serve como um marca-passo, onde dá a origem do impulso elétrico para o coração contrair e relaxar. E nós temos também um nó, mais para baixo um pouquinho, um nó atrioventricular. Atrioventricular. Eu estou falando isso porque o coração tem um sistema autônomo. Através desse nó, que é um tipo, uma bateria, gera um impulso elétrico, vai pelas fibras nervosas levar para todos o músculo do coração. E ali o coração vai contrair. E vocês vão ver, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Isso que dá o ritmo ao coração. Vocês vão ver, depois que eu vou falar, com algumas enfermidades que pode surgir a este nível, causando muitas vezes um bloqueio no sistema elétrico dos impulsos, levando ao coração para que tenha um ritmo normal. A pulsação do coração, em média, para cada indivíduo, vai de 60 a 80 batimentos por minuto. E isto é muito importante. Eu estou falando isso porque vocês têm que perceber que o coração tem 4 cavidades. O coração tem uma parede externa, pericárdio, a parede média, o miocárdio, a parede interna, o endocárdio. Irrigado pelas artérias, que vocês já viram falar muito. Quando a artéria obstrui, a artéria coronária, eu tenho que fazer um cateterismo, eu tenho que fazer uma ponte de safena, uma retirada daquela artéria obstruída, colocar uma nova, ou colocar um balão para desobstruir a artéria, ou colocar um estente para permitir que o sangue passe. Porque o que alimenta o músculo cardíaco, o miocárdio, é o oxigênio. Sem o oxigênio, sem a perfusão do oxigênio, a célula morre, necrosa. Morrendo, ela prejudica as contrações do coração e em certas pessoas, dependendo das circunstâncias, pode levar ao óbito. Por isso, da importância da gente entender o quanto é importante esse coração ter saúde. E a saúde passa pela nossa conduta. Nós muitas vezes abusamos. Nós não controlamos a nossa hipertensão, não controlamos diabetes, não controlamos o nosso modo de viver, excesso de tabagismo, excesso de álcool, excesso de estresse. Tudo isso nos prejudica. E o coração sofre as consequências. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o coração. E eu estou recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre as alterações, né? Que tipo de alteração pode acontecer no coração? Isso é muito importante essa pergunta, porque a gente vê muitas pessoas falar, eu tenho sopro, eu tenho arritmia, eu tenho angina, eu já dei infarto, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Eu falei sobre a estrutura muscular, o que é importante, o coração, a vascularização, o nervo. Então vamos falar um pouco sobre angina pectoris, ou angina de peito.
O que é angina pectoris, ou angina de peito? Angina, pelo próprio nome, já fala, é dor. Então, a angina do peito é uma condição que muitas vezes ocorre em decorrência de uma deficiência na perfusão vascular, da oxigenação a nível do miocárdio. Por quê? Porque muitas vezes o sangue não passa adequadamente pela artéria, a artéria coronariana que irriga o músculo cardíaco. Por que não passa? Muitas vezes pode ser por uma malformação congênita, pode ser por uma plaquinha de colesterol, arteriosclerose, que forma internamente, dificultando a passagem do sangue. Por isso que a angina do peito é causada justamente por essa deficiência de oxigenação. E a dor ocorre, a dor tem uma característica da angina muito importante. É uma dor do movimento. Se você está se movimentando ou faz alguma coisa, algum esforço maior, uma dor do esforço, ela pode ser desencadeada. Pode durar alguns minutos, 10, 15 minutos, 20, ou alguns segundos. E a dor sempre alivia com o repouso. No momento que você para, ela era conhecida como a doença da vitrine. A pessoa, de repente, fica paradinha olhando para aliviar a dor. Nós temos aqueles casos de angina que pode ocorrer de forma benigna, sem trazer maiores consequências, mas tem aqueles casos de angina que requer uma atenção muito especial, porque, dependendo das condições, pode levar a uma necrose do músculo cardíaco, a uma isquemia definitiva e morte e infarto no miocárdio, o que pode ocorrer. Então, toda pessoa que tem uma história de angina, a angina pode ser tratada corretamente, se trata adequadamente. A pessoa, quem tem angina, dependendo das condições avaliada pelo cardiologista, pode desenvolver as suas atividades, né? Pode fazer, mas tudo isso precisa ser diagnosticado. Até que ponto essa angina está causando algum estrago maior a nível da artéria e que pode prejudicar o músculo. Então, a angina é, na realidade, um quadro que nós observamos com relativa frequência e que precisa apenas ser diagnosticada corretamente para evitar maiores complicações, tá bom? Nós podemos também ter outro quadro importante, que é o sopro cardíaco. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho sopro, mas o sopro pode ser fisiológico, sem trazer nenhuma repercussão para a pessoa. Vocês poderiam me perguntar, doutor, o que é o sopro? Eu vou responder para vocês. O sopro é um ruído que ocorre no momento que o sangue passa por uma estrutura do coração, um vaso ou uma válvula que não esteja, muitas vezes, adequadamente bem. Por exemplo, vou citar, o sopro da estenose aórtica, da estenose mitral, que é uma válvula. Quando ele passa, a válvula estenosada, ela está estreitada. Quando o sangue passa, ele passa sob pressão. Então, vai dar um ruído característico naquele momento. Passa assim. E o sopro da insuficiência da válvula, é quando a válvula é incompetente, não está funcionando adequadamente, está mais aberta, também vai formar um ruído diferente, porque a válvula está insuficiente. Mas nós temos sopros
que são fisiológicos. Por exemplo, a criança, quando nasce, até um período, pode ter um sopro. O adulto também, quando faz um exercício, alguma atividade, um estresse, pode apresentar um certo de sopro transitório. Durante uma febre alta, algum problema, pode acontecer. Mas aquele sopro patológico, que é persistente, que nós observamos muitas vezes, uma criança quando nasce, que persiste, pode ter alguma malformação cardíaca no septo interatrial, ou no septo interventricular, ou na válvula, ou no vasos, tem que ser observado, porque muitas vezes esse sopro é patológico e tem que ser corrigido, tá? Corrigido para evitar maiores complicações para a criança no dia de amanhã. E as maiores causas de sopro também que pode ocorrer nas válvulas, estenosando as válvulas, são artrite reumatoide, é uma das causas de estenose da válvula que leva ao sopro. A insuficiência da válvula também levando ao sopro. Tudo hoje tem solução e correção. Basta diagnosticar corretamente. E claro, né, doutor, também lembrar os homens, né, que não é procurar doença, mas ir tratar e se puder trabalhar com a prevenção, muito melhor. Nós vamos continuar no próximo bloco, não sai daí. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o coração e eu estou recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, em relação a todos esses problemas de saúde que o doutor comentou, né? E como que fica a questão do tratamento? O tratamento é muito importante, porque antes disso tem uma outra entidade chamada arritmia do coração. Mas arritmias. As arritmias, dependendo do tipo de arritmia, é uma das maiores causas de morte súbita na pessoa. A pessoa está conversando e meu Deus, morre abruptamente, subitamente. Porque nós temos, eu falei aqui no início, da condução elétrica pelo coração, pelo nó atrial, nó átrio ventricular, são responsáveis por manter esse ritmo. Quando existe algum problema na condução desses impulsos elétricos, pode haver uma arritmia, um descompasso na contração e no relaxamento. Pode ter uma taquicardia, porque a arritmia pode ser um excesso de batimentos e pode ter baixo batimento, que é bradicardia, taquicardia e bradicardia. Podemos ter uma arritmia com ritmo fibrilar. O coração bate como se estivesse tremendo. Então, muitas doenças podem levar a essa alteração no ritmo cardíaco e precisa ser diagnosticada a tempo, porque a arritmia tem tratamento, várias condições para tratar. Só que a pessoa não pode deixar, né, isso evoluir de uma certa forma que possa causar algum problema depois. A sensação muitas vezes da arritmia, a pessoa sente o coração palpitar em certas circunstâncias. Pode ter algum distúrbio no engolir, uma sensação de engasgo, de nó na garganta, pode ter uma tontura, pode ter uma sensação de desmaio transitória, né, e fraqueza. Então é muito importante porque algumas doenças, como o hipertiroidismo, pode causar taquicardia, um certo grau de arritmia. Nós temos também alguma arritmia causada pelo batimento conhecido como uma extrasístole. O coração bate, depois dá uma paradinha, volta, dá paradinha, extrasístole. Mas tudo isso precisa o paciente procurar o médico. Não tenha medo de ir no médico. Procurar o seu médico para fazer o diagnóstico. Porque se você descobre uma enfermidade a nível do coração,
você vai tratar e vai corrigir. Quem acha, trata e resolve. O problema, muitas vezes as pessoas dizem que quem procura acha. Bem, se achar, trata e cura. Não é mesmo, Gabriela? Com certeza. Então, hoje, a medicina evoluiu muito, principalmente nessa área cardíaca hoje. E os métodos diagnósticos são bem avançados e precisos. Nós temos vários exames que podem ajudar a diagnosticar uma enfermidade do coração. A começar pela ausculta cardíaca, a começar pelo eletrocardiograma, pela ecocardiografia, pelo teste de esteira, pela ressonância magnética, pela tomografia computadorizada do coração, pelo Holter. Tudo isso aí faz o médico chegar a uma conclusão para ver o que está se passando no seu coração. E também o tratamento avançou muito hoje. Hoje, em tempos atrás, 30 anos, 20 anos atrás, morria muito mais pessoas de infarto do miocárdio do que hoje. Sim. Porque hoje nós temos várias técnicas usando o stent, a ponte de sapena, a desobstrução, os medicamentos que são usados, antiarrítmicos, tudo isso para a angina, para o infarto, para o músculo cardíaco, tudo isso nos proporciona maior segurança. Mas nós temos que procurar e cuidar da nossa saúde. O cuidado que nós devemos ter pessoalmente com as condições do nosso coração, um tipo de alimentação. A alimentação é fundamental. Excesso de gordura, excesso de açúcar, sempre é um prejuízo. O excesso de álcool sempre é um prejuízo. O estresse, o cigarro mesmo, é um veneno para o coração. Então, se você quer ter um coração saudável, pulsando adequadamente, tendo tranquilidade, você tem que procurar um médico e fazer uma avaliação. Se não é todo ano, se está normal no ano, a cada 2 anos, né? Procurar um médico, ver sua pressão, porque a pressão também é um desastre, a hipertensão para o coração. Gente, era isso que eu gostaria de falar. Cuide do seu coração, porque ali está a sua vida, a sua longevidade. Um coração saudável, ele dará e faz com que os órgãos de todo o corpo também sejam saudáveis, porque todos os órgãos, seja o rim, cérebro, tudo, depende do coração. Fica aí mais uma aula para nós, doutor. E último minutinho, aonde que as pessoas te encontram? Bem, eu estou sempre ali na Ecoclínica, seja em Tubarão, Jaguaruna, Braço do Norte, Capivari, eu sempre estou ali atendendo as pessoas e toda a nossa equipe médica, muito competente da Ecoclínica, estará lá. Nós fazemos ecocardiograma, eletro, tudo isso, ultrassom, fazemos tomografia, a mamografia para as mulheres, raio-x, sempre fazendo o melhor. Nós estamos completando esse ano, Gabriela, 40 anos de existência da nossa região, a Ecoclínica. É uma grande graça de Deus por, ao longo desses anos, a gente ter ajudado milhares de pessoas e ajudado também a vir ao mundo milhares de seres. Com certeza, eu faço parte dessa história. Doutor, vi os meus bebês nas 3 gestações, Isso. Sou muito grata. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. O programa de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e até semana que vem.